equipe que preparou este culto, a ordem deste culto, as peças deste culto, a transmissão, som, né, direção, música, os irmãos que auxiliam na introdução, segurança, né, louvamos a Deus por suas vidas. E eu quero pregar hoje para a Fernanda, para o Diogo, porque são pais, né, da Maitê apresentada hoje. Quero pregar hoje para todas as mães, mas eu quero pregar hoje para todos nós. Quero falar hoje sobre filhos da minha vocação. Somos todos mães. E eu tenho certeza que as mães não vão se importar de dividir a mensagem com todos os outros, tá? Então vou classificar todos como mães. Porque quando temos um filho, uma filha, a mãe está exercendo sua vocação, né? Ela entende que nasceu para dar à luz àquela criança, né? Quando Fernanda deu à luz a Maitê, ela se encheu de contentamento. Alguma coisa dentro dela disse assim: estou realizada. Valeu a pena ter vindo a este mundo. Eu criei Maitê. Então, é um sentimento de realização. Mas nós temos filhos. Não só filhos biológicos. Mesmo a mãe que não tem filho, ela o tem em outros aspectos. Por exemplo, ano passado eu publiquei meu primeiro livro. Não questionem comigo, foi um filho. Quando plantamos, eu e Cristina, 3 igrejas no Rio de Janeiro, foram 3 filhas que plantamos lá. Não é? Então, nós temos filhos da nossa vocação. Ou seja, nós nascemos, nós viemos a este mundo para gerar aquela obra. Uma poesia que você compõe, um hino que você escreve, pode ser um sentido de realizar aquilo que você veio realizar neste mundo. Então, eu quero chamar a sua atenção para Lucas, o seu primeiro capítulo, que foi inclusive mencionado aqui na ordem do culto, e mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa andar comigo por esse longo capítulo. É um grande capítulo, escrito pelo Dr. Lucas. Mas, lá no versículo 66, bem no final, nós temos uma pergunta muito forte, e eu li este versículo na apresentação do meu primeiro neto, o Luca, aqui neste púlpito, eu li este versículo. O que vai ser este menino? O que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Esse conceito, esta convicção de que obras, realizações, feitos são filhos, isso é muito mais comum do que imaginamos. O apóstolo Paulo, quando escrevia aos Gálatas, no capítulo 4, 19, veja o que ele escreveu: meus filhos. Ele escrevendo à igreja da Galácia, ele disse: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. Novamente estou sentindo dores de parto. O apóstolo Paulo, ao discipular pessoas, ao levar pessoas a Cristo e à sabedoria, sentia-se pai. Como se ele estivesse nas dores do ensino, gerando uma criança. É assim que sente, por exemplo, uma mãe adotiva. Ela adota uma criança, né, e depois de algum tempo, aquela criança fica enferma ou vai viajar, ela sofre como se fosse o filho do ventre. Assim também, quando os pastores sentem isso, né? Não vou falar de mim, mas veja, por exemplo, o pastor Edelto, que era ainda mais carregado nessa questão de emoções e de piedade, né?
porque o pastor atual é um pastor meio bravo, né, seco, não sente nada, né? Mas o pastor Edelto, quantas vezes você via ele tratando-nos, porque fui sua ovelha há 10 anos, tratando-nos, é ou não é? Tratando-nos como filhos. Verdadeiramente filhos. Brigava com a gente como se briga com filhos, né? Então, o nosso ministério pode ser o nosso filho. Filhos da nossa vocação. E nós precisamos, então, apresentar os nossos filhos a Deus. Hoje quero refletir com vocês, então, sobre isso. Pensando nessas duas mães do capítulo 1 de Lucas. Isabel e Maria. Isabel gera João Batista, né? E Maria vai gerar Jesus. E este é um capítulo que nós precisamos descobrir, ou redescobrir, né? Porque é um lindo e forte, profundo capítulo da Bíblia. Quando é que nós adquirimos o coração de mãe? Quando é que isso forma em nós? Quando há essa dedicação tão forte, tão intensa a algo ou a alguma pessoa. O pastor pode se tornar mãe da igreja, né? Um missionário pode se tornar mãe de uma nação onde ele foi pregar o evangelho. Né? Uma irmã da igreja pode se tornar mãe da outra irmã da igreja, pelo cuidado, pela dedicação, pelo desejo de ver crescer. Né? Então, nesse sentido, somos todos mães, longe de que nossos filhos são apenas os biológicos. Não é? Há um ponto comum em todos esses personagens bíblicos que nós tanto admiramos, esses nossos heróis da fé, é que todos eles tinham um forte sentimento, uma forte convicção de chamada, de vocação. Eu estou aqui porque Deus planejou assim, né? E é o que nós vamos ver de Maria e de Isabel. Elas percebiam que Deus fez nelas. Aquilo era um projeto de Deus, né? Quando nós criamos filhos, sem essa convicção de vocação, sem essa certeza de que estamos fazendo algo com Deus, ou melhor ainda, que Deus esteja fazendo algo em nós, talvez os nossos filhos, e quero que tenham sempre em mente que quando eu uso filhos, eu estou falando de um livro, de uma igreja, de um ministério, né, ou de filho biológico, ou de filho adotado, né, ou de uma mãe. Às vezes filhos cuidam das mães. É ou não é? Temos aqui agora a irmã Maria Melo, que foi mãe durante décadas de seus filhos. Agora seus filhos são mães dela. Por conta do ministério, né, da dedicação, da atenção, da dor de parto, né, que sofremos. Né? E nós precisamos ter esses filhos da nossa vocação. É isso que dá o sentimento de realização. Você pode até não ter filho. Tem um texto da Bíblia bem complicado, né, que diz: a mulher será salva gerando filhos. Né? Se você entender que salvação é a realização do ser, né? Que é fazer o que você veio fazer neste mundo, então, mesmo a mulher que não tem nenhuma outra oportunidade, naquele tempo bíblico as mulheres tinham oportunidade quase que nenhuma, né? Então, mesmo naquele contexto em que a mulher perto de nada, nem contada era, ela se salvaria gerando filho. Em gerando filho, Deus deu a ela a oportunidade de, mesmo do silêncio, do isolamento social, ela se realiza. Agora, por outro lado, você pode ter vários filhos e ainda não se realizar pela ausência desse sentimento de vocação, de que está cumprindo uma missão. Então, esse sentimento, tanto que vocês sabem que há mães que poderíamos, com dificuldade, chamar de mães. Elas são ventres, não mães. Mãe é aquela que
não só gera, mas dedica-se àquela obra criada com Deus. Nesse sentido, então, eu posso não ter filho biológico e ter muitos filhos da minha vocação, do que eu vim fazer neste mundo. Quantas missionárias solteiras na história deste cristianismo foram heroínas, geraram igrejas, geraram muitos discípulos de Jesus, ensinaram décadas em escolas, criaram escolas, orfanatos, hospitais, mulheres que não tiveram filhos biologicamente, mas tiveram filhos de sua vocação. Então pensemos em filhos de nossa vocação, precisamos deles. Em homem, mulher, jovem, criança, precisamos dos filhos, gerar filhos de nossa vocação. John Knox orou dizendo: Senhor, dá-me a Escócia para Cristo, ou morro. A Escócia era o seu filho. A evangelização da Escócia era o seu filho. Quais são os filhos da sua vocação? Você veio a este mundo para gerar quais filhos? Você se salvará gerando filhos. O apóstolo Paulo, quando ele falava de Timóteo, ele escrevia Timóteo e ele dizia: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então, na fé, um adolescente pode gerar filhos. Vocês já ouviram alguém dizer: ah, fulano é meu pai na fé. Então, um adolescente pode ter filho, sim. Pode ter filho, que a Fernanda não vai brigar. Pode ter filhos sendo adolescente, filhos na fé. Pode escrever um livro. Estava lembrando do pastor Cláudio, que agora está lá em Portugal, a filha dele escreveu um filho. Ainda pequenina, já tem um filho. Hein? Fala mais alto. Um livro. O que é que eu falei? Um filho. Mas eu estou dizendo para vocês que estou pregando aqui, que o filho não é o biológico. Mas é difícil de entender, né? Vou começar outra vez o sermão para a Cristina entender. Então eu quero deixar com você alguma lição, alguma mensagem que eu aprendi, pensando especialmente em Lucas, no primeiro capítulo, que eu li apenas um versículo, né? Mas então, a primeira lição, a primeira mensagem a ser gravada em nossas mentes, em nossos corações é esta: aceite sua chamada como Deus trabalhando em sua vida. Aceite a sua chamada como Deus trabalhando em sua vida. Chamada, vocação. Eu sou chamado para o ministério da palavra. Eu fui chamado para ser pastor. Outro pode ser chamado para ser poetisa. Outro pode ser chamado para plantar uma igreja. Outro pode ser chamado para cuidar de adolescentes na igreja. Outro pode ser chamado para fazer 1000 ministérios, desenvolver 1000 ministérios diferentes. Mas chamada é aquela convicção que a gente tem de que Deus está agindo, trabalhando em mim. Caso contrário, estou construindo torres de Babel. A diferença entre o que você constrói, Deus cobrindo você, e uma obra qualquer, é porque a chamada é quando você faz talvez a mesma coisa, mas você sente que aquilo é o cumprimento de um Deus agindo na sua vida. E esse é o problema. Os homens constroem torres de Babel. São obras, às vezes, faraônicas, mas obras feitas pelo homem sozinho, pelo ser humano sozinho. Não tem aquele senso de Deus está fazendo em mim. O anjo disse: o Espírito Santo virá sobre você, versículo 35 e 36, nós estamos no capítulo 1 de Lucas. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, e será chamado Filho de Deus. Olha só, o Espírito Santo vai cobrir você. O que você está fazendo, o que você está realizando, o que você está ministrando, a obra que você está construindo, pode dizer, o Espírito Santo cobriu você? Ora, quando os filhos são filhos da nossa vocação,
Eles o são porque o Espírito Santo nos cobriu. E diz lá, o bebê que vai nascer é santo, porque os filhos da nossa vocação são santos, são separados. A minha sogra, com todas as dificuldades de qualquer sogra, quando a Cristina nasceu, ela dedicou a Cristina a Deus. Lá naquele tempo, Deus parece que disse no coração, eu vou preparar algo muito especial para sua filha, já que você dedicou, eu vou preparar o Juraci Bahia para casar com ela. Não sei por que vocês riram, está parecendo minha sogra? Então, o bebê que vai nascer será santo. Os filhos da nossa vocação são santos, porque dedicados, separados, e ele será chamado meu filho, mas também filho de Deus, não é? O João Batista é filho de Isabel, mas é filho de Deus, né? O Jesus Cristo é filho de Deus, mas é filho de Maria e José. Então, os filhos da nossa vocação têm Deus, são santos e são filhos de Deus. Isso não é lindo? Então, aceite a sua chamada como Deus trabalhando em você. O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele disse que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Esse é um conceito que os crentes compreendem pouco, eu creio. Jesus disse, o filho não faz nada por si mesmo. O Pai faz em mim. As obras que eu faço são obras que o Pai faz em mim. Esse é o sentido de vocação. De você pegar uma criança, ou pegar um livro, ou pegar uma congregação, ou pegar um ministério e afirmar, é Deus que está fazendo em mim. Esse é o sentido de vocação. Qualquer obra que é resultado do seu esforço, mas que você possa dizer, é Deus quem está fazendo, é filho da sua vocação. E Jesus disse, desenvolvendo esse conceito, eu não faço nada, é o Pai que faz em mim. Ele disse, vocês farão obras maiores ainda. Quando Jesus disse, vocês farão obras maiores ainda do que as que eu fiz, Jesus está falando dos filhos da nossa vocação. Quantas palavras de encorajamento em Cristo são ditas só nesta geração? Vamos pensar só no dia de hoje, domingo, é 8 de maio? 8 ou 9? 9 de maio? Só neste dia da história, quantas palavras de encorajamento são dadas, são ditas em nome de Jesus Cristo, só neste planeta, só nesse aprisco? Talvez bilhões. Jesus disse, vocês farão obras maiores ainda. Estamos vendo as obras maiores ainda. Agora, quem é que está fazendo as obras? O mesmo que fez as obras em Jesus, é Deus fazendo em nós. Essa é a consciência. Deus fez em Jesus, Deus fez em Maria, Deus fez em Isabel, Deus faz em mim, Deus faz em você. O que Deus faz em nós, através de nós, por nós, são filhos da nossa vocação. Fomos chamados para gerá-los. Isso é muito rico. Se você vir no versículo 15, é uma frase muito interessante lá. Antes mesmo de nascer, antes mesmo da criança nascer, já havia atuação de Deus. Você começa, digamos, a trabalhar depois que gera. A mãe não, né? Alguns pais, depois que a criança nasce, começam a trabalhar, né? As mães trabalham já 9 meses antes, né? Não importa se 9 meses antes, se um dia depois, né? Alguém trabalhou antes de todos nós, antes da nossa entrada nessa obra de vocação, Deus já trabalhava, né? Antes mesmo de nascer, Deus já estava atuando. A Isabel vai dizer no versículo 25, foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem fez.
Maria vai dizer no versículo 49, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim, referindo-se ao bebê Jesus em seu ventre. Então foi o Senhor quem fez. Aceite a sua vocação como Deus trabalhando em você. E é claro, se a vocação é Deus trabalhando em mim, Ele pode fazer ajustes. Ajustes na vocação. Eu estou com 61 anos, 40 anos de pastor, mas eu sinto que de tempos em tempos Deus faz ajustes na minha vocação. Ora eu estou coordenando um trabalho de convenção estadual, ora eu estou produzindo e editando livros, ora eu estou pastoreando igrejas, ora eu estou mentoreando pastores. Vai havendo ajustes na vocação. Porque quem faz foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem fez, confessaram essas mães aqui, não é? Agora veja, parece que a vocação de Isabel e de Zacarias, não era gerar filhos. Eles já eram idosos, bem idosos, e ela era estéril. Então, ao que tudo indica, a vocação era numa direção, mas Deus quis. E como nada pode impedir Deus, Deus quis mudar a vocação deles. Mas suponhamos que a vocação de Isabel e Zacarias permanecesse como originalmente, ou como décadas estava se revelando. Um casal sem filhos. Aí você diz, então ela não teria filhos da sua vocação? Seria isto? Leio para você versículos 5 e 6. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Estamos falando de vocação, não estamos? Ele era sacerdote, vocacionado para o sacerdócio. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. A vocação dela? Sacerdotal. Da linhagem de Arão, portanto, sacerdotisa. Ela era da linha dos vocacionados para o sacerdócio. Tudo indicava que este era o sentido da existência daquele casal. Eles seriam sacerdotes. Eles não teriam filhos. E então eles poderiam dizer, eu não tenho filhos da minha vocação? Não, se Deus não tivesse permitido o nascimento de João Batista, preste atenção no versículo seguinte. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. A vocação deles era ser um exemplo, a vocação deles era ser uma testemunha, uma inspiração para muita gente. Então, mesmo se não tivessem o filho biológico, eles teriam filhos da vocação. Eles seriam uma bênção na história da humanidade. Eles, repito, eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. A obediência, o exemplo, o testemunho que eles estavam dando eram os filhos da sua vocação. Mesmo sem ter filho biológico, eu posso ter filhos da minha vocação. Quando eu tenho estes filhos meus, Dona Cristina, estou falando outra vez de livros, de igrejas, de testemunho, de discipulado. Quando eu tenho filhos da minha vocação, ou seja, da resultado do que Deus e eu produzimos, todos se alegram. Todos se alegram. Veja o versículo 58. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando as pessoas percebem que Deus agiu em nós, que Deus nos abençoou, que Deus nos usou, então há uma alegria ao nosso redor. Agora, depois que eu fiquei velho,
Eu fiquei com essa mania agora de não conseguir pregar os meus sermões mais, né? Semana passada eu não consegui sair da introdução, e hoje é que a gente vai ficando velho, a gente começa a falar demais, né? A gente perde aquela objetividade, né? É um caso triste. Nosso protocolo diz que os nossos cultos devem ser de 60 minutos. Eu quero convidar você para quarta-feira a continuar refletindo comigo. Mas guardemos em nosso coração, pelo menos o primeiro ponto. Filhos de nossa vocação são o produto do nosso esforço com Deus. O Senhor cobriu Isabel, o Senhor cobriu Maria, e elas deram à luz. O Senhor quer, no seu Espírito, cobrir você e a mim, e então nos levar a produzir filhos da nossa vocação. O que foi que eu vim fazer neste mundo? Muito mais do que a ter filhos biológicos. Eu vim para cumprir o que Deus traçou. Ele nos chama a uma parceria. Vocação tem origem numa ação de Deus. Ele me chamou para fazer algo, Ele me chamou para pregar, Ele me chamou para ser missionário, Ele me chamou para doar, Ele me chamou para ter filhos biológicos, Ele me chamou para escrever livros, plantar igrejas, realizar a obra. Eu não faço por mim mesmo, o Pai faz em mim. Você não gostaria então de ter a vocação, o sentido de vocação? Permita-me orar, então, antes de terminarmos o culto. Santo Espírito, talvez não exista prazer maior do que o de experimentar o Senhor agindo em nós, o Senhor nos comissionando para algo. E não há obra pequena se o Senhor nos mandou realizá-la. Pode ser alimentar os famintos, pode ser pregar o Evangelho, mas queremos e precisamos sentir que o Senhor nos concede um senso de missão. E ao obedecê-lo, sentir a Tua presença e que estamos fazendo algo como cooperadores do Senhor. Livra-nos, ó Deus, de construir torres de Babel, projetos que são classificados como exclusivamente nossos, mas o Senhor não sonhou por eles, o Senhor não planejou, o Senhor não ungiu, o Senhor não pediu, o Senhor não esperou. Ó Deus, queremos realizar a Tua obra, realizar aquilo que o Senhor deseja realizar em nós. Dá-nos filhos da nossa vocação. Oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Agradecemos a Deus por ter falado aos nossos corações nessa manhã, uma manhã tão especial, uma manhã de gratidão, e o Senhor colocou no coração do pastor Bahia a mensagem para que todos nós pudéssemos sermos edificados, né?